Meu nome é Zé Antônio, eu sou natural de Guaratinguetá e a minha história na capoeira começou no ano de 1974, quando eu conheci o meu primeiro mestre de capoeira, que era um capoeirista que veio estudar aqui no Cotec, Colégio Técnico, e eu fazia o Cotec também, Cledir Fittipaldi. Meu nome é Cledir Fittipaldi, eu morei em Guaratinguetá em 1974 a 76 e eu montei uma academia de capoeira e tive vários alunos. Dois alunos que se destacavam mais eram o Zé Antônio e o Marquito. E eu tive que retornar à minha cidade, aí eu deixei a capoeira sob a responsabilidade deles. Eles eram bons alunos, pessoas íntegras, e me ajudou muito na capoeira quando eu estava lá também. E mestre Zé Antônio, hoje mestre Zé Antônio, né, aquele que fez tudo pela capoeira de Guaratinguetá, eu simplesmente fui e plantei uma semente em Guaralá, joguei uma sementinha e quem regou, quem fez ela crescer foi o mestre Zé Antônio. Hoje nós somos amigos, eu tenho uma consideração muito grande pelo Zé Antônio, tá? Nós estamos sempre em contato, sempre juntos, e tenho um prazer muito grande, um orgulho muito grande de ter ensinado a capoeira, o início da capoeira para um jovem que se formou esse grande mestre de capoeira. E ele trouxe a capoeira para cá, ele plantou essa semente. Então, no ano de 74, nós começamos a capoeira aqui em Guará. Quem me levou para a capoeira também foi o Marquito, meu primeiro parceiro de capoeira, saudoso Marquito, né, que foi um grande capoeirista de Guará. Entre 75 para comecinho de 76, o Cledir teve que voltar para Resende e deixou eu e o Marquito tomando conta aqui da capoeira. E aí assim começou uma responsabilidade maior para a gente. Essas duas fotos têm uma importância muito grande também na minha vida e na minha trajetória de capoeira. Essa de baixo é a primeira apresentação de capoeira em Guaratinguetá. Tá? Foi no Clube Itaguará, no concurso de fisiculturismo. E aqui praticamente é a primeira turma, praticamente essa é a primeira turma que começou a capoeira. É o Zezé Mata, o Marquito, o Palma e o filhinho dele, o Cledir aqui, né, o Bambu, que ensinava capoeira pra gente, o Glauber, amigo dele também de Resende, aqui está o Marcos, né, e aqui sou eu, né, a foto está um pouco apagada, mas tem um significado muito grande pra gente. Aqui em cima, nessa foto, é a segunda apresentação de capoeira em Guaratinguetá, e tem umas curiosidades também muito legal. Aqui o Gilson, ele só foi tocar o instrumento, mas não era capoeirista. Aqui também, o Sexta-feira também, filho do seu Félix, da antiga bandinha lá. Ele também não era capoeirista, foi só para sair na foto. Aí o Inácio também aqui do Morro, da Pedreira, era um pandeirista, tocava muito bem pandeiro, mas não era capoeirista, né? Então capoeirista aqui, o Marquito, eu e o Carlinho Pretinho, né? Era assim que ele era chamado na época, Carlinho Pretinho, tá? E aqui sou eu com o cabelão da década de 70, né? E a curiosidade,
foi na Casa da Amizade e só foi possível essa apresentação se tivesse a presença do meu pai, que está aqui nesse cantinho aqui atrás, entre o Marquito e o Inácio, e um policial, porque nessa época a capoeira ainda tinha muitos preconceitos, né, contra a capoeira, né, e ainda era vista como coisas de malandro, né, vagabundo, essa coisa toda. Então só foi possível se tivesse um policial e se tivesse a presença do meu pai, porque eu aqui ainda era de menor, devia estar beirando aí os 16 anos de idade, entre 15 e 16 anos de idade, tá? Então essa é a história dessas duas fotos, está guardada na minha memória e no meu coração. E a gente foi caminhando junto com a ideia de que tínhamos que procurar um mestre de capoeira. Eu já era como líder nessa época, eu abria o espaço, eu varria, eu puxava as aulas, né, junto com o Marquito. E com o tempo essa brincadeira, né, foi tendo um caráter de mais responsabilidade. Alguns momentos, até inconscientemente, a gente sabia que tinha uma responsabilidade com a capoeira. E isso foi crescendo. Foi crescendo junto com a capoeira, foi crescendo essa responsabilidade. Logo depois, por motivos pessoais, o Marquito também teve que se afastar da capoeira, e eu continuei um período, né, praticamente sozinho. Foi o período onde o Cavalca teve que ir para São Paulo para terminar estudos, ele se formou na aeronáutica. Oi Zé, beleza? Vamos lembrar um pouquinho da velha guarda. Lembra nos anos de 1975, foi lá na época que eu te conheci. Você puxava aula para o Credi, na academia perto do sindicato, no sindicato perto de casa. E era 2 horas de treino, o negócio era tora, viu? Era porreta. Aí a gente foi crescendo, o Credi foi embora, você continuou dando as aulas até hoje você dá aula. E depois de ser seu aluno no começo, passamos a ser parceira de treino. Foi muito bom. E está sendo muito bom ainda treinarmos juntos. Aliás, temos uma promessa, né, de a gente se encontrar bem mais velho ainda do que nós já estamos. Tá bom? É um prazer falar com você, é um prazer lembrar dessas coisas. Tudo de bom, meu amigo. O Ponciano, meu irmão, que teve que ir para morar em Cruzeiro um tempo para fazer a faculdade de Educação Física. Então eu fiquei ali, né, com essa responsabilidade de não deixar a capoeira interromper essa trajetória, tá? Por isso que eu falo que a minha trajetória de capoeira coincide com a trajetória de capoeira de Guaratinguetá também, porque eu nunca me afastei mesmo, né? Eu tive o tempo todo junto com o crescimento da capoeira e o meu desenvolvimento como capoeirista também. E em 1986 eu me formei em capoeira Angola com o mestre Gato Preto da Bahia, o famoso birimbau de ouro da Bahia, que estava aqui na região de São Paulo, Vale do Paraíba, nessa época, e eu fiz esse curso de especialização com ele. E aqui o mestre Gato Preto da Bahia, birimbau de ouro da Bahia, no qual eu estou aqui com o meu certificado de formação em capoeira Angola, curso de especialização em capoeira Angola, em 1986. Interessante aqui que ele colocou o apelido em mim, não um apelido que não pegou na capoeira, mas ele me chamava de Bem-te-vi, porque ele dizia que eu jogava capoeira como um Bem-te-vi pega as presas dele, os bichinhos, os insetos, essas coisas assim. Então é muito representativo para mim esse cantinho aqui do barracão, porque foram meses de treinamentos, né, desse curso de especialização, uma pessoa tão importante como o mestre Gato Preto. Ele não foi aluno direto do mestre Pastinha, teve passagens, né, pela academia do mestre, mas não foi um aluno do mestre Pastinha, tá? Mas tem uma importância muito grande na capoeira Angola, na capoeira baiana e na capoeira de uma forma geral. Em seguida, em 88, eu me formei com o mestre baiano de São Paulo,
e dei continuidade no meu trabalho. O primeiro nome do grupo foi Grupo de Capoeira de Guaratinguetá, ainda com o Cledir aqui. Depois que o Cledir se foi, e aí eu, em homenagem ao meu avô, né, meu avô Ponciano, meu avô materno, que era de Paraty, e eu vi uma reportagem na televisão falando sobre a festa da Nossa Senhora da Conceição da Praia, que era protetora dos pescadores na Bahia. E para homenagear esse meu avô Ponciano, né, o famoso seu Tunã, da família Tunã, eu dei esse nome de Conceição da Praia, veio na minha cabeça, Conceição da Praia. Um amigo que trabalhava comigo, César Hanna, muito querido, fez o primeiro desenho nosso, da Conceição da Praia. Ele fez, e aí a gente criou, já com a participação e ajuda, colaboração do Ponciano, meu irmão, do Mestre Cavalca, do João Carlos Feig, do Veinho, do Fernando Guimarães, vários outros capoeiristas, a gente criou esse grupo Conceição da Praia. Mas eu tive essa ideia, o nome, né, o desenho, eu tive essa ideia, em homenagem ao meu avô, que era de Paraty, era um pescador amador, não profissional, mas eu associei a pesca, né, do meu avô com Nossa Senhora da Conceição da Praia. Achei a festa muito bonita, quando eu vi a reportagem, capoeiristas jogando, né, na beira da praia, na beira do mar. Então aí foi o primeiro grupo mesmo, assim, o primeiro nome que teve, essa Associação de Capoeira Conceição da Praia. Depois, na década de 80, que eu me formei em São Paulo, me formei no grupo, né, da Cordão de Ouro, e ficamos por um longo período dentro da Cordão de Ouro. E depois eu resolvi trilhar meu caminho sozinho, né, caminhar com as minhas próprias pernas. Foi onde a gente fundou, onde eu fundei o Barracão da Capoeira. E quando eu fundei o Barracão, eu passei a dar mais sentido para o meu trabalho e para a minha vida. Porque aí foi quando eu pude realmente fazer a coisa como eu achava que deveria ser, como eu entendo que deve ser. E hoje a filosofia do Barracão, ela está espalhada aí pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo, né? Eu dou uma liberdade muito grande para os meus alunos, para os meus discípulos, para que eles desenvolvam o trabalho deles de acordo com aquilo que ele aprendeu no Barracão. Ele faz a sua maneira, do seu jeito, com toda a liberdade, sem fugir, é lógico, dos princípios do Barracão, sem fugir da filosofia do Barracão, tá? Sem fugir dos fundamentos e das tradições do Barracão. Eu tenho saudade do meu tempo de criança, tempo das minhas andanças, tempo que não volta mais. Ainda me lembro, quadrada vermelha e branca, emoção lá foram tantas onde aprendi a gingar. E a Jacaré, linda bela academia, capoeira lá se via de noite sem parar. Rua da Palha, lá não era brincadeira, também via capoeira até o dia clarear. Mas hoje em dia, oi num grande barracão, Vigário Martiniano, ali deixei meu coração. Fala galera, eu sou o Casquinha, o mestre Antônio é o meu mestre, meu segundo pai, a pessoa que eu respeito, admiro muito. Agradeço demais por tudo que o senhor sempre fez por mim e faz. Eu comecei capoeira em 1987, na quadra da Embaixada do Morro, com um aluno do mestre Zé Antônio e do mestre Ponciano. E depois vi que se eu mudasse para academia, eu tinha mais futuro de ser um capoeirista e viver da capoeira. E foi o que aconteceu. Eu mudei para academia. Depois, com 17 para 18 anos, eu fui morar num navio de cruzeiro, onde eu trabalhei junto com o meu parceiro, o mestre Poncianinho. Ficamos 2 anos, depois fui para Londres, onde fiquei 10 anos, e hoje já estou aqui em Cyprus, numa ilha no Mediterrâneo, onde também estou 10 anos. Beleza? Saudade de todos vocês. A capoeira é linda. Se não fosse a capoeira, eu não estaria hoje aqui.
Beleza? Um beijo, um abraço. Olá, meu nome é Ponciano, sou mais conhecido na capoeira como Poncianinho. Eu moro na Inglaterra, eu trabalho com capoeira aqui já há 20 anos em Londres e sou mais um fruto, mais um herdeiro da ancestralidade da escola do Mestre José Antônio. Me sinto um multiplicador da filosofia do Mestre José Antônio. Falo isso por duas coisas, porque eu sou filho do Mestre José Antônio e sou aluno. É como se eu tivesse o melhor dos dois mundos, né? Hoje em dia, aqui em Londres, como mestre e tendo alunos e alunas no meu trabalho, eu consigo ver ainda mais a importância de ter tido um mestre e, claro, mais uma vez, um pai, que me ensinou duas coisas muito importantes: disciplina e responsabilidade. Nós trabalhamos com a arte, nós somos artistas, mas temos que ter esses três ingredientes: disciplina, responsabilidade e força de vontade. E isso, com certeza, o Mestre José Antônio nos ensinou. Eu me sinto um privilegiado de ter vindo de uma escola com tanto calibre e que ensina não só pessoas que estão lá, mas muitos que construíram a vida como eu, trabalhando com a capoeira. E mais, como artistas de capoeira, com música, com danças folclóricas. Então, para mim, é muito fácil deixar um depoimento aqui, pois realmente é o que fez aonde eu estar hoje, foi o que eu aprendi na minha escola com o meu mestre. Muito obrigado. Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 25 anos, na capoeira eu sou conhecida como Lalã. Eu iniciei a capoeira com 8 anos de idade na Escola de Valores Barracão da Capoeira, do Mestre Antônio, e me formei em 2015 como professora e em 2019 como contramestre de capoeira. A capoeira me abriu portas que talvez eu nunca tivesse a oportunidade. Eu vim de um trabalho social que eu mais desenvolvia quando criança, que ainda desenvolve, e eu tive a oportunidade de conhecer diversas cidades do Brasil, tive a oportunidade de viajar para o exterior, e isso me trouxe muita bagagem, não só profissional de capoeira, mas uma bagagem para minha vida, né? E esse é o ensino que a nossa escola traz, né? A gente funde os ensinamentos da capoeira com os ensinamentos da vida. Essa é a nossa maior filosofia. O mestre e a capoeira sempre tiveram um papel muito importante na minha vida, pois, como eu disse, o ensino não é só físico, né? A gente aprende muito além até mesmo da cultura. A gente aprende sobre nós mesmos, a controlar nossas emoções, aprendemos sobre ser resiliente e, acima de tudo, aprendemos o respeito para com o próximo e para com nós mesmos. Hoje eu sou uma multiplicadora do trabalho que o mestre desenvolve e é uma grande honra e um grande prazer para mim poder representar a minha escola, representar o meu mestre e, acima de tudo, representar a capoeira feminina dentro desse universo. E é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer, a minha palavra para o Barracão e para o meu mestre é de extrema gratidão. Olá, tudo bem? Meu nome é Max e eu comecei capoeira em 96, com apenas 6 anos de idade. E até hoje estou no Barracão, porque o Barracão é um local onde eu me sinto em casa, eu me sinto em família, e o Mestre Antônio é uma pessoa fenomenal. É uma pessoa com quem eu tenho um carinho imenso e eu aprendi muito. Meu pai sempre dizia que o Barracão era uma extensão da nossa educação. Então o mestre nos ajudou a nos educar. Digo nós porque eu e meus irmãos sempre treinamos capoeira. E os ensinamentos que o Barracão nos dá são diários, que o Mestre Antônio nos passa são diários, mas eu tenho certeza que eu guardo os ensinamentos no meu coração e vou levar e perpetuar para quanto tempo for e para quem quer que seja, porque são muito valiosos. Respeito, educação, carinho e muito mais. Sou fã da capoeira, do Mestre Antônio, da pessoa do Mestre Antônio e também do Barracão da Capoeira, o qual eu tenho a honra de fazer parte. Ainda não tenho filhos, mas quando tiver, com certeza, eles também serão do Barracão da Capoeira. Olá, meu nome é Fernanda, meu apelido de capoeira é Coral, apelido esse que foi dado pelo Mestre Zé Antônio. Eu vou fazer um breve resumo sobre a minha história na capoeira. Eu comecei quando eu tinha 14 anos de idade. Na ocasião eu treinava com o Tatu, que era aluno, nem era mestre ainda. E logo na sequência eu fui treinar com o Mestre Zé Antônio e lá estou até hoje.
Foi lá que eu peguei minha graduação, que eu me tornei professora, que eu me tornei contramestre. Foi lá que o meu horizonte para capoeira abriu. Eu tive a oportunidade de viajar com o mestre para a Europa durante 5 anos. Foram 5 anos seguidos que nós viajamos. Foi na minha primeira viagem que eu tive o contato com a capoeira Angola e eu voltei com a cabeça totalmente diferente em relação ao que eu queria para a capoeira. E coincidiu com a transição que o mestre estava fazendo já para a capoeira Angola. Então eu só tenho que agradecer ao mestre por todo o ensinamento, por toda a dedicação que ele teve na capoeira, por toda a dedicação com nós alunos. Obrigada, mestre, por tudo que o senhor fez por mim. Tudo que eu sou na capoeira eu devo ao senhor por ter acreditado em mim, por ter tirado o meu melhor. Obrigada pela parceria em todas as rodas que nós rodamos juntos aí, pelas viagens. Só tenho a agradecer ao senhor por tudo e principalmente por não ter desistido de mim. Mestre, um beijo no coração, o senhor mora aqui. Meu nome é Christian, na capoeira sou conhecido como Corisco. Comecei capoeira dia 2 de novembro de 2002 em Guaratinguetá, na academia do Barracão da Capoeira do mestre Zé Antônio. Comecei capoeira através dos patrões da minha mãe que me levaram. Após alguns dias de treinamento, o mestre Zé Antônio chamou meu pai e propôs um acordo. Se ele fizesse a parte dele, de investimento, o mestre Antônio faria a parte de treinador, de mestre de capoeira. Hoje em dia estou aqui em Turim, há 10 anos que eu tenho trabalho aqui e ainda levo os ensinamentos do barracão por onde eu vou. Meu nome é Melina, eu sou de Guaratinguetá. Eu comecei a capoeira quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, 1998, 1999. O mestre Antônio dava aula de capoeira no clube que eu frequentava. Um dia eu passei na frente, gostei, comecei a treinar. E depois de alguns anos, o mestre sempre convidou, né, a gente para ir para as rodas de sexta-feira, né, o pessoal do clube para rodas de sexta-feira no Barracão, lá na Vigário. Aí um dia eu tomei coragem, fui lá, virou minha segunda casa, passei a treinar lá, foi lá que eu fiz meus amigos, foi lá que eu criei minhas raízes na capoeira. Em 2013 me formei professora de capoeira e me tornei contramestre em 2019, alguns poucos dias depois que a minha filha tinha nascido. E além de professora de capoeira, contramestre de capoeira, eu sou formada em engenharia civil, sou instrutora de yoga, sou terapeuta Theta Healer. Eu dou aulas de capoeira e passo a filosofia e os ensinamentos do barracão e do que o mestre Zé Antônio me ensinou. Essa liberdade que a capoeira traz pra gente de expressar e se comunicar através da movimentação do corpo, né, com a música, a instrumentação. E é lá na roda, né, que a gente tem esse momento de partilha, de comunhão, onde a gente se reconhece o outro, né? E por isso eu sou muito grata pelo barracão, pelo mestre ter me apresentado essa visão da capoeira. Olá a todos, meu nome é Flávio Augusto Antunes da Veiga, mais conhecido na capoeira como Mestre Pepeto. Sou de Guaratinguetá, São Paulo, e comecei capoeira em 1997, no então projeto social que o mestre José Antônio tinha no bairro da Coab. Quem me levou para a capoeira foi um grande amigo, um excelente capoeirista, o professor Guto. Logo depois me formei em capoeira em 2004 e depois de 2 anos tive a oportunidade de estar vindo aqui para a Grécia desenvolver um trabalho na cidade de Atenas. Trabalho esse que agora já são 14 anos, né, sempre com a supervisão do mestre José Antônio e sempre levando a filosofia do mestre José Antônio. Depois de 14 anos desenvolvendo um trabalho aqui de capoeira em Atenas, tive também a oportunidade de estar me formando como professor de yoga e terminando agora a universidade de fisioterapia. E o sentimento que eu tenho é sentimento de gratidão. Gratidão pela capoeira, gratidão pelo mestre José Antônio que me deu essa oportunidade,
a oportunidade essa de trabalhar com capoeira e também estar crescendo como ser humano. Muito obrigado. Oi, galera. Aqui quem está falando é a Luciana, mas como conhecida mais como Ana em Guaratinguetá e conhecida aqui na Europa como Mestra Ana Dourada. Eu comecei a capoeira no ano de 1985, 84 para 85, com o mestre Ponciano. Ele tinha um projeto lá no Alto das Almas, na Escola Vermelho e Branco, em Embaixada. E era um projeto onde as crianças do bairro participavam. E a gente viu que a gente poderia, como o mestre Casquinha disse, crescer mais no mundo da capoeira se treinasse com o próprio mestre Antônio. Então, hoje meu trabalho aqui na Europa, aqui na Áustria. Então, o que o mestre representa para mim, eu tenho muito gratidão por ele, por tudo que eu aprendi com ele. Se hoje eu sou uma mestra respeitada hoje aqui no mundo da capoeira, na Europa, eu agradeço a ele. Então é isso aí. Mestre, obrigado por tudo, tá bom? Olá, sou mestra Andrea Tenório, do grupo Barracão da Capoeira de Guaratinguetá. Vou falar um pouquinho da minha história com o mestre Zé Antônio. Eu iniciei a capoeira em 1985, no projeto do Alto das Almas, na Escola de Samba Embaixada do Morro. E ali eu fiquei um tempo treinando com o mestre Bambu, professor Bambu. Depois eu fui oficialmente treinar na academia do mestre Zé Antônio. E até hoje estou lá. Eu me formei mestra há 2 anos atrás, né? Sou multiplicadora do trabalho, da filosofia do barracão. Hoje sou formada em Educação Física, sou pós-graduada em História e Cultura Afro, professor de dança afro. Hoje eu tenho um trabalho com ginástica natural aqui em Guaratinguetá. Sou educadora física nas escolas de Guaratinguetá e estou junto com o mestre há aproximadamente 38 anos de capoeira, de muita luta, né, serenidade, de comprometimento. E essa é a minha história, né, de bons anos ao lado do meu mestre, na qual eu tenho muito orgulho, na qual eu tenho muita valorização pelo trabalho que ele faz, dou muito valor por tudo que ele faz e estou seguindo até hoje os fundamentos do Barracão da Capoeira de Guaratinguetá. Falar do Barracão da Capoeira é muito prazeroso. Eu me chamo Rodrigo, conhecido como Gaúcho dentro da capoeira, treino com o mestre José Antônio desde 2000 e sou formado agora do ano de 2019. A Escola de Valores, né, Barracão da Capoeira, me trouxe muita coisa boa. Hoje eu concretizei uma casa cultural dando seguimento ao trabalho do meu mestre, que trabalha há mais de 45 anos com capoeira aqui na cidade. Então hoje eu tenho uma casa cultural e trabalho com capoeira nessa casa cultural, onde é a base da minha casa. Então o mestre José Antônio me ensinou muita coisa e através daí eu dei seguimento a esse núcleo de capoeira que eu tenho, que é aqui no bairro da Vista Alegre, um bairro daqui da minha cidade mesmo, onde dei a continuidade ao trabalho do meu mestre, onde eu aprendi todos esses valores. Valeu? Barracão da Capoeira, galera, para sempre. Olá, meu nome é Juliana e estou aqui para falar sobre a minha experiência com a capoeira. Eu comecei a capoeira há 18 anos atrás em Lorena com o mestre Tatu, aluno do mestre Zé Antônio. Hoje eu pratico aqui em Guaratinguetá, na Escola de Valores Barracão da Capoeira, com o mestre Zé Antônio. A capoeira trouxe muitos benefícios na minha vida, porque trabalha não só o físico, mas o lado emocional e espiritual também. Então é um esporte bastante completo. Eu tive inclusive problemas de saúde, de coluna, cujo tratamento só teve sucesso quando eu voltei às minhas atividades físicas na capoeira. Eu fiquei grávida também recentemente, meu filho está completando 3 meses, e com 1 mês e meio o médico já me liberou para fazer atividades físicas. Foi onde eu voltei o treino de capoeira e tem sido excelente para mim. Ou seja, capoeira é saúde, é vida, é alegria. Olá a todos, meu nome é João Otávio de Assis Figueiredo, eu sou estudante da Escola de Valores Barracão da Capoeira de Guaratinguetá.
Queria compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória na capoeira e o que ela representa para mim nos dias de hoje. Eu nasci em Guaratinguetá em 1991 e em 2014 fiz um intercâmbio para Londres pela minha faculdade, fiquei 6 meses estudando na terra britânica e lá eu pude conhecer a capoeira. Eu atravessei o mundo para conhecer a capoeira da minha cidade lá em Londres. Então eu fiquei 6 meses treinando com o mestre Poncianinho e realmente me abriu um portal assim, muito mágico, muito importante do que é a capoeira, do que é a filosofia de vida da capoeira e o que é a filosofia do barracão dentro da capoeira. Eu permaneço até hoje, lá se foram quase 7 anos. Eu continuo estudando capoeira com o mestre Antônio em Guaratinguetá. Mesmo morando em São Paulo, eu estou sempre presente em Guaratinguetá. Minha família mora em Guaratinguetá, então não é tão longe. Estou próximo do grupo sempre. E é uma honra muito grande fazer parte do barracão, porque o barracão vai para muito além de ensinamentos de capoeira. São ensinamentos para a vida. E o mestre Zé Antônio conduz esse trabalho há 40 anos em Guaratinguetá, que é um trabalho não só de capoeira, mas é um trabalho de desenvolvimento humano, que retira muitas crianças de situações de dificuldade nas ruas e dá uma oportunidade. Então esse trabalho já é uma realidade, reconhecido mundialmente, e eu fico muito orgulhoso em fazer parte da família do Barracão, que se tornou para mim hoje a minha segunda família, né? Não segunda, talvez a primeira. O Barracão está sempre na minha casa, com a minha família, com os meus pais. Mestre José Antônio, o meu papai Zé, poeta, filósofo, mestre, professor. Ele teve 2 filhos de sangue e ele fez 2 professores. Além disso, ele me deu muitos irmãos e irmãs, que são meus irmãos do Barracão da Capoeira e da capoeira de uma forma geral. E eu vejo o mestre Antônio como um grande baobá, como uma grande árvore, que vai deixar, uma árvore milenar, que vai deixar por muitas gerações os seus ensinamentos. Ele trouxe para a capoeira a filosofia. Junto com a filosofia, o debate e a luta e a militância feminista e antirracista. Ele deu voz à mulher dentro da sua capoeira. Ele deu voz à mulher dentro da minha família. E por essas e outras eu tenho uma admiração muito grande, porque o legado de ter deixado alguns professores para esse planeta é um legado muito grande. Ele não formou só o meu irmão e eu como professores, ele formou muitos alunos que se tornaram mestres e que são professores com muito amor. Além de tudo, ele ainda é muito bom com as plantas. Então eu tenho uma admiração muito grande, sou muito grata ao universo por ter tido a oportunidade de ser filha desse grande filósofo do seu tempo, o mestre José Antônio, meu papai Zé. Um beijo grande, meu pai. O Barracão da Capoeira tem uma relação muito forte com o baobá. O baobá é um dos símbolos da cultura afro. E para nós aqui, essa é a nossa relação com o baobá. É uma árvore muito forte, antiga, que tem uma raiz muito profunda, um tronco muito grande, que às vezes precisa de 50 homens para poder abraçar o baobá. E essa é a nossa relação. A raiz profunda do baobá é a raiz afrodescendente da nossa capoeira, da nossa cultura, das nossas tradições do barracão. O tronco é o barracão em si, aquele que abriga, né, todos os capoeiristas. A gente está aqui para abrigar todos que chegam ao barracão. Então o tronco tem essa relação. E os galhos, os ramos, são os capoeiristas que passam por aqui e depois eles vão, cada um para um lugar, disseminar, transmitir a cultura e a filosofia do barracão. Nisso se resume a nossa relação com o baobá. A raiz africana, o tronco, que é o barracão em si, que abriga a todos, e seus ramos, são os capoeiristas que estão dando frutos, né? Estão ramificando, estão espalhando a nossa filosofia mundo afora. É isso, é o nosso carinho, o nosso respeito
para esse símbolo da cultura afrodescendente que é o baobá. As inspirações do mestre Pastinha, né, e do mestre Valdemar, do barracão do mestre Valdemar, né, é o que inspira o barracão da capoeira. A filosofia do mestre Pastinha, do corpo freado, que passou para mestre João Grande, mestre João Pequeno, e que a gente adota aqui, a filosofia do corpo freado. Tá? E a parte da musicalidade, da instrumentação e do jogo em si da capoeira, do ritmo, da cadência, do mestre Valdemar, do barracão do mestre Valdemar. E daí é o nome Barracão da Capoeira. E no começo era Barracão da Vigário, da Rua Vigário, o barracão de capoeira da Rua Vigário. Só que eu conversando com o mestre João Grande, que é um dos nossos orientadores, dos nossos padrinhos aqui do barracão, ele falou, Barracão da Vigário, por quê? Eu falei, porque o nome da rua é Vigário. Ele falou, e se um dia você sair de lá? Eu acho que você deveria colocar Barracão da Capoeira. E aí eu segui essa orientação do mestre João Grande e coloquei Barracão da Capoeira. Na verdade ele falou para mim, coloca Barracão do mestre Antônio. Eu falei, não mestre, é muito pesado, porque já tem o Barracão do mestre Valdemar, né? Então eu falei, melhor Barracão da Capoeira, fica uma coisa mais simples, né? Não uma coisa pessoal. Por que isso? Porque o meu barracão não sou eu e os meus alunos, meus discípulos, né? Quem leva a minha filosofia, meu filho que está lá fora do Brasil, os outros como Casquinha, como Pepeto, Ana, Urisco e tantos outros, desculpe se eu esqueci algum aí, né? Dentro e fora do Brasil, né? Então a gente não faz um trabalho desse porte com todos esses anos, com quase 50 anos de trabalho sozinho, não, é uma família, o barracão é uma família, tá? E que as pessoas se juntam para poder trocar informação, trocar conhecimento, trocar sabedoria, trocar saberes, né? Entendimento de vida e de jogo de capoeira, de vadiagem, e a gente crescer junto, crescer como pai, crescer como filho, como irmão, como mestre, como amigo. Essa é a filosofia do barracão. E a gente já está aí, como eu disse, há quase 50 anos. E temos alunos aí que vivem de capoeira, tem alguns alunos que vivem a capoeira, tá? Mas com a certeza de que todos que passaram por aqui, eu pude de uma maneira ou outra colaborar na educação, na formação, né? Eu pude somar um pouco na vida dessas pessoas. E isso é o que é importante para a gente.